Amém. Esta é uma música rápida, então nós vamos bater palma. Amém? Combinado? Vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois o pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai.
entrarei em tua presença. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Pois o pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Aleluia. Glória a Deus. Possamos entrar a cada instante na presença do Senhor. Dessa forma, amém? Amém. Luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. pode erguer as suas mãos e adorar ao Senhor. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu oh, és totalmente amável, oh totalmente Senhor, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor, por amor. Vim para adorar-te, mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. só as vozes. Não sabe não saberei quanto
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso Para mim. Aleluia. Pela cruz, gentilmente me atraiu e eu olho para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximou, quebrantado por seu amor. Oh, 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 merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Você pode se sentar, querido. Paz do Senhor, amém? A palavra de Deus nos diz sobre ofertar aquilo que temos disposto em nosso coração. Amém? Amém? Isso é bem interessante porque dá bem uma ideia. Não dá uma ideia de emoção, né? Não é uma ideia de aquilo que eu senti. Não, dá uma ideia daquilo que eu separei. Talvez hoje você não tenha realmente separado. Olha, eu separei lá no meu lar aquilo que eu dispus no meu coração em separar. Isso eu dei ao Senhor, coloquei ao Senhor. Então, queridos, que você pegue a sua oferta agora, pegue o seu dízimo, adore ao Senhor, mas que você tenha isso em mente. Eu preciso colocar no meu coração. É lógico que toda a intenção de Deus em organizar a questão financeira no seu reino é para que fosse realmente mantida a sua obra, mas Deus de forma alguma estaria preocupado com a quantia que você vai tirar do seu bolso agora. Mas o coração, como fazemos de coração, como nos dispomos de coração, isso Deus está se importando sim. A viúva, ela deu tudo que ela tinha. E talvez era bem pouco, mas era a disposição de coração daquela mulher que fez chamar a atenção e fez ser relatado na palavra de Deus. Amém? Pega a sua oferta aí, pega o seu dízimo e venha adorando ao Senhor. Amém?
exalando os aromas, né? Exalando os aromas do fruto do Espírito. A palavra de Deus nos leva sempre a refletir em relação às crianças. E acho que é difícil a gente, a não ser quando está doente, é difícil ver uma criança triste, mesmo em meio às circunstâncias, né? Pode estar vivendo no lixão. Você vai ver a criança brincando, vai ver a criança sorrindo. É difícil ver uma criança odiar, a não ser que seja ensinada. É difícil ver uma criança irada. E impaciente, acho que nem tanto, né? E hoje nós vamos falar sobre a paciência. Nós, aqui, nós igreja, né? O presbítero Oscar vai nos trazer esta palavra hoje. E daquilo que Deus tem ministrado no seu coração, que pode ser paciência. Amém? Amém? Porque a gente dá o tema, mas não está assim. Eu não vou arrancar o microfone de nenhum pregador que não pregar em cima do tema, né? Amém? Mas, para falar aqui que a nossa ideia é crescer, mas sem perder a essência de ser esse cristão verdadeiro, aquele que, do primeiro amor, aquele que nasceu e nasceu com aquele coração, Deus me amou, Deus me salvou, e glória a Deus, eu quero este Deus para mim o tempo todo. Mas a gente é levado a crescer, e vai chegar um tempo então onde a gente talvez chegue a dizer: eu acho que dá para eu viver sozinho, não preciso tanto de Deus assim. E Deus nos livre de um momento como esse, amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver
longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor, abraça-me, oh Senhor, abraça-me. Com teus braços de amor, não posso viver. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aleluia, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por esse domingo abençoado que nós temos recebido hoje, não é? Estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus, para louvá-lo, para receber a sua palavra. E é importante, amados irmãos, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor vai falar. Porque não sou eu que usei nada aqui, irmãos. Só tenho alguns versículos aqui e mais nada. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Tiago 5, versos 7 e 8. E 10 e 11. Acharam? Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera pelo fruto precioso da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Versos 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram no nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim de que o Senhor deu, porque o Senhor é muito maravilhoso e piedoso. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Pai da glória, eu te agradeço pela oportunidade de estar na tua casa hoje, essa noite, mais uma vez, Pai, em cima desse púlpito, que eu não me sinto digno de fazê-lo, mas pela tua graça eu estou aqui, Pai. Pela tua misericórdia,
ó Deus glorioso, poderoso. Eu te agradeço por essa oportunidade e eu preciso que tu coloques nos meus lábios a tua palavra esta noite para falar a este povo na direção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém, Senhor. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo terrível, irmãos. Não é só aqui no Brasil, não. É o mundo inteiro. Eu acompanho, e quem acompanha as notícias do mundo vai ver que não é só aqui. É no mundo inteiro, irmãos. É no mundo inteiro. O diabo está fazendo coisas, abalando os países, abalando as famílias e as pessoas também, irmãos. E a palavra de Deus, amados irmãos, ela falou agora que nós devemos ser pacientes. O que é ser paciente, irmãos? Paciente é orar ao Senhor e pedir para o Senhor agora e amanhã a gente já, Deus não está me ouvindo, Deus não me atende, Deus não sei o que, Deus não sei o que lá, não é? Eu já falei um dia aqui sobre, já faz acho que uns 2 ou 3 meses eu preguei sobre a lavoura. E eu agora, 2 domingos atrás, eu gosto de ver de manhã cedo pelo Globo Rural, né, antes da escola bíblica, logo de manhã cedinho. Então eu ligo a televisão e eu assisto ali todo o noticiário sobre agricultura, sobre animais, sobre tudo o que eles produzem para viver. Está acontecendo, amados irmãos, e estava ouvindo uma entrevista com um fazendeiro que estava apressando e contratou mais umas máquinas porque ele apressava, amados irmãos, a lavoura para plantar uma quantidade de soja até pela data que ele tinha que fazer aquilo, urgente. E tinha poucos dias para fazer aquilo para muitos hectares de terra. E a repórter que estava fazendo, perguntou para ele por quê. Falou, porque nós aguardamos a chuva. E nós precisamos semear depressa. Porque não podemos atrasar isso. Porque quando a colheita estiver feita disso aqui, nós já temos que plantar uma quantidade de algodão. E não pode atrasar um dia. Então os irmãos vejam que aquele homem tinha um problema e ele estava apressando. Mas ele estava confiando que ia chover. Se não chovesse, ele ia perder não sei quantos milhões aí de sementes, porque eram muitos hectares. Mas o homem não estava desesperado. Ele estava confiando de que ele ia semear a semente e ia chover. Porque tinha parado de chover ali, né, irmãos? Mas ele, pelo calendário, pelas datas e pela experiência que eles tinham, ele estava esperando chover. Então os irmãos observam que nós, amados irmãos, temos problemas. Quem não tem problema? Todo mundo tem problema, irmãos. E tem ansiedade. E a ansiedade, amados irmãos, estraga a nossa comunhão com Deus. E ela atrapalha a nossa vida porque nós ficamos ansiosos e às vezes queremos tomar decisões precipitadas antes da hora. E nós temos na Bíblia, amados irmãos, o exemplo de Abraão, né? Era Abraão ainda, né? Que Deus tinha prometido para ele que ele ia herdar uma grande terra e Abraão não tinha filhos e ele estava preocupado pela necessidade de ter um filho. E ele tinha receio de que quem ia herdar a herança dele, amados irmãos, ia ser
uma pessoa que ele tinha ali depois dele, que eu não lembro agora o nome. Então, o que acontece? E Deus apareceu para ele, chamou ele, um dia de noite, tirou ele para fora da casa dele e falou assim para ele: olha, Abraão, olha para os céus, vê se é possível tu contares as estrelas que estão aí, né? Falou: se tu fores capaz de contar essas estrelas, será assim a tua semente. Não será do teu servo, mas será de um filho que eu vou te dar. E passou e tal. Ele tinha 76 anos quando Deus falou isso com ele. E aí, amados irmãos, vai passando um ano, vai passando outro ano, vai passando outro ano, vai passando outro ano, né? E nada acontece. Ele tomou uma decisão precipitada. Sara não gerava, ela era velha. Já tinha passado a situação dela, física, para gerar filhos. E aí o que acontece? Sara também ficou desesperada. Porque uma serva dela tinha filhos e ele não tinha. E Sara chama Abraão e fala para ele: olha, eu vou te dar a minha serva e tu vais ter uma relação com ela para me dar um filho. E ele, amados irmãos, com aquela sede de ter um filho, teve um relacionamento com Agar. Quando Agar começou a ficar grávida, começou a debochar de Sara. Você não presta. Eu sou escrava, mas eu vou dar um filho para o teu marido, e você não vale nada, você não tem valor nenhum aqui. Você adorna, você manda em mim, mas você não vale nada. E Sara ficou desesperada. E aí o que acontece? Ela chama Abraão e ele fala assim, ainda culpa Abraão, que ele foi culpado de acontecer isso, dela estar humilhando ela. Aí ela pega e expulsou Agar. Agar sai, errante, e Deus vê ela naquela situação e manda alguém falar para ela que ela voltasse, se humilhasse, porque ela ia dar um filho para Abraão, e esse filho ia ser um homem muito importante. E ela foi e ficou naquela humilhação, amados irmãos, e nasceu aquela criança. E aí então ficou pior a situação, né? Então os irmãos observam que nós não devemos tomar atitudes sem ver atenção, precipitadas. E quando nós estamos numa situação precipitada, fora da direção do Espírito Santo, fora da presença de Deus, nós, amados irmãos, nós vamos sofrer uma consequência contrária à vontade de Deus. E Deus, amados irmãos, Ele tem para a sua igreja, para nós, povo escolhido, descendência de Abraão, pela fé, amados irmãos, Ele tem o melhor para cada um de nós. E Deus tinha para Abraão também, amados irmãos, mas ele se precipitou e aconteceu que mais tarde, amados irmãos, ela expulsou também aquela mulher e mandou aquela mulher sem nada para fora. Veja quanta consequência por uma precipitação. Por uma precipitação. Estou vendo agora, amados irmãos, quanta gente, amados irmãos, pega um cartão e gasta, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta, e pega outro cartão e gasta, e gasta, e gasta. E o que acontece? E fica numa situação tremenda. E o que eles estão fazendo? Eles estão chamando as pessoas para um acordo
e diminuir até, às vezes, até 70% da dívida para alegrar fazer aquilo. Não é isso? Porque não tem solução. Então, os irmãos, vejam, quando nós tomamos decisões precipitadas, nós sofremos consequências que não são da vontade de Deus. Deus não quer essas coisas na nossa vida. Deus quer, amados irmãos, que nós confiemos nele, porque ele tem. E a hora dele, amados irmãos, não é a nossa hora. A hora dele é assim. Amados irmãos, eu quero deixar Abraão para lá agora e vou citar uma outra pessoa, amados irmãos, já diferente. Essa outra pessoa, amados irmãos, é Jacó. Eu não vou falar da história todinha de Jacó, que vocês conhecem. E ele saiu fugido do irmão dele, que queria matar ele. E ele sai precipitado. Sai com umas joias lá, porque o pai dele falou que ele fosse para Labão, que era o tio dele, e lá ele arrumasse uma esposa da família. Os irmãos estão vendo uma coisa aqui? Jovens da igreja, a vontade de Deus é que você espere dentro da casa do Senhor aquele que vai ser seu marido ou aquela que vai ser a sua esposa. Não fica olhando lá para fora, não. Lá fora tem muitas coisas bonitinhas, mas é só por fora. Você não sabe o que se passa por dentro. E Deus não se agrada de casamento misto, porque Deus não pode abençoar metade da família. Não pode abençoar metade da costela. Ele quer abençoar a costela inteira, que é marido e mulher. Então, amados irmãos, essas precipitações, eu não manejei isso não. Estou falando agora que Deus está falando comigo. Causa desgraça para o futuro da sua vida. Se ela não é da igreja, ela vai ensinar as crianças, que ela tem grande parte com seus filhos, a segui-la. Se o pai não é da igreja, vai pegar o filho e vai com ele para o bar. E aquele menino vai sair pelo caminho do bar ou outras coisas. Então vira um pandareco que não tem mais remendo para consertar. Então, Deus está me tocando para falar isso para vocês, jovens. Não tome decisões precipitadas. O seu príncipe encantado, ele está aguardado para você, mas não é a hora que você quer, é a hora que ele quer. É ele que vai escolher, é ele que vai preparar, é ele que vai abençoar. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus, aleluia. E Jacó, amados irmãos, sai, leva um pouquinho de joias e não leva mais nada. Ele não tinha mais nada. Ele levou um embornal e aquelas joias que o pai deu para ele dar para aquela mulher que ele ia. E ele vai lá para Labão. Chega na casa de Labão. Começa a viver lá com Labão e ele, amados irmãos, Labão começa a explorar ele. Para mim ele não era Labão, ele era um lambão, embrulhão, né? Porque vocês analisando a Bíblia, vocês vão ver que ele não passava de um explorador. E aí, amados irmãos, ele quis casar com Raquel. Mas ele tinha duas filhas, ele tinha a Leia e tinha a Raquel. A Leia, ela não era bem assim de olhos, formosa, nem nada, e não atraía ninguém. E aí ele faz um compromisso com o tio. Trabalho 7 anos pela Raquel. E amados irmãos, e ele ansiava estar logo com a Raquel, que ele trabalhou aqueles 7 anos, que ele não percebeu que passou aqueles anos. E tão rápido que foi. Então, quando formou aqueles 7 anos, ele chama Labão e fala para ele: olha, eu quero
Raquel como minha esposa, porque eu quero ter relacionamento com ela. E ele falou, fez uma festa, fez um banquete, e de noite entregou Lia para ele. E quando ele acorda de manhã, irmãos, aí é que eu quero chegar agora. Se fosse eu, não fazia aquilo não que ele fez. Eu sei o meu gênio, eu sei como é que eu sou. E aí o que acontece? Ele pega, teve um contato com ela, um relacionamento. Quando chega de manhã, vai ver ela na claridade, tira o véu e é Lia. Ah, irmãos, ele ficou decepcionado. Mas ele não brigou. Olha aí, é aqui que eu quero chegar. Ele não brigou, chamou o tio, falou para ele, eu tenho trabalhado 7 anos por Raquel e você me engana, você me traz a Lia. Não brigou, não xingou, teve paciência. E aí Labão fala, olha, aqui nosso costume é casar primeiro a mais velha. Mas eu faço o seguinte, passa essa semana e daqui uma semana eu te entrego Raquel por mais 7 anos. Olha só, irmãos. Sabe o que eu faria? Falava assim para ele, olha bem, eu trabalhei 7 anos por Raquel. Não trabalhei por Lia. Eu vou ficar com Lia e com a Raquel e não vou trabalhar mais. Eu faria isso. É verdade, irmãos, eu faria isso. Quem mais aí dos homens faria isso aí? Levanta a mão aí. Viu, irmãos? Eu faria isso. Você me embrulhou. Trabalhei 7 anos por Raquel, agora você vai ter que trabalhar 14 anos por ela. Mas ele teve paciência e trabalhou mais 7 anos por Raquel. Mas ele era um homem de Deus. E Deus abençoava ele. E Deus estava com ele. E amados irmãos, e o patrão dele, Labão, enganou ele 10 vezes. Quando ele falava, as malhadas é tua e as brancas são minhas, Deus abençoava as malhadas, e as brancas não produziam nada. Ele pegava e trocava, falava, agora não, agora você vai ficar com as brancas e eu vou ficar com as malhadas. E, amados irmãos, as malhadas não produziam e a de Jacó produzia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era paciente, ele sabia que Deus estava no seu caminho, aleluia. E quando ele foi para lá, eu quero falar uma coisa que vocês, que tem muita gente aqui que não gosta, mas eu vou falar. Ele saiu, ele não trabalhava, ele não tinha profissão. Amados irmãos, ele trabalhava com a esposa, saiu fugindo do irmão, e quando ele passou lá em Betel, ele teve um sonho, amados irmãos, e ele sonhou e falou que ali era a casa de Deus. Pôs uma pedra lá, ungiu ela, e ele falou, olha, se tu me abençoares em todas as coisas, e não me faltar pão, e isso e aquilo que eu vou precisar, eu te darei o dízimo. Eu sei que tem gente aqui que não gosta. Eu sei que gente aqui, amados irmãos, aborrece isso. E o diabo ainda fala assim para ele, não dá não, que é para sustentar o pastor. Só que na Bíblia, lá no Velho Testamento, diz que não se ata a boca do boi que trabalha no moinho. Querendo dizer que se a pessoa trabalha no ministério, tem direito a comer do ministério, tem que viver pelo ministério. E não é o caso aqui do Henry. Não foi o caso meu nesses 57 anos que eu sirvo ao Senhor.
E não é o caso do avivamento inteiro, porque são bem poucos pastores que vivem da obra. Então, você está dando voz ao diabo quando você fecha a tua mão para o dízimo do Senhor, porque você não crê na palavra e não crê no Senhor, e você não é paciente para aguardar que quando você colocar o seu dízimo, ele vai se cumprir a palavra, que ele vai te abençoar nos 90%, aleluia, e vai te enriquecer, e vai te dar prosperidade. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Você não tem paciência. Você acha, a esposa fala assim para você, pô, esse fogão aqui tá velho, pô. Eu fui lá na casa da fulana lá, ela tá com um fogão novo. Ela não é crente e tem um fogão novo. Nós aqui estamos com esse fogão velho. Você vai dar o dízimo para a igreja? 2, 3 vezes você paga esse fogão aqui. E outra vez eles combinam lá, vão comprar o carro. E outras coisas mais. Né, irmãos? Não crê no Senhor, não duvida do que o Senhor fala lá na palavra de Deus sobre os dízimos, não tem confiança em Deus. Então eu quero dizer para os irmãos, Jacó foi abençoado. Pessoal, eu vejo muita gente falar que ele fez um negócio com Deus. Mentira, ele não fez negócio com Deus. Ele falou, se eu for trabalhar e prosperar e ganhar e for abençoado, quando eu voltar eu vou te dar o dízimo. E ele fez isso, irmãos. Vou parar aqui nessa parte. Irmãos, o que é paciência? É aguardar, é usar de fé. Primeiro de tudo, obedecer a palavra de Deus. Crer que a palavra de Deus é viva e ela tem poder para ser realizada. Porque Deus, ele não pode, tem uma só coisa que Deus não pode fazer. É negar a sua palavra. Não pode deixar de fazer a sua palavra vencer. Não pode que aquelas promessas que Deus faz não aconteça. Porque Deus não tem limite. E quando Ele fala na sua palavra que Ele vai abençoar, espere a hora com tranquilidade, orando, buscando a presença de Deus, aguardando a chuva temporã que vai regar a semente que você semeou no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. É isso, irmãos. Paciência, ser paciente. Né? Tanto um marido como uma mulher, às vezes o marido explode, a esposa aceita, tomam decisões precipitadas e as coisas ficam pior. Né? Eu amo essa igreja, irmãos. Vocês não sabem quanto eu amo essa igreja. Quanto eu amo essa mocidade aqui todinha. Moço e moça, como eu amo essa igreja. Essa igreja aqui, desde, acho que 59, mais ou menos, quando eu vim para cá. Ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e eu tenho uma família grande aqui, irmãos, uma família grande. Eu estava outro dia aqui contando com a Clarice, a Ana, as pessoas que já foram embora e que nós temos aqui ainda, né? São poucas. Tem a Janete, que era menininha, a Clarice, que era menininha, a Ana, que era, eu acho que ainda não tinha nascido, não lembro bem. Não é isso? A Vera, então, estava longe ainda, né? E assim por diante. E nós estamos falando, né? Dessa família que a gente tem. E é ela que nos prende.
Eu não posso viver sem essa família, irmãos. Eu tenho faltado muito na igreja, o pastor Henrique sabe por quê. Sabe da minha situação. E esses dias aqui, a última vez que eu preguei aqui, eu preguei com uma dor de cabeça enorme, fiquei ruim. Essa semana eu fiquei muito ruim. E eu pensei que não ia subir em cima do púlpito. E eu ontem comecei a melhorar. De sexta para sábado, eu já comecei a dormir. Essa noite eu dormi bem. Eu fiquei com a vista que eu olhava assim, eu via 2 pessoas. Fiquei até com medo de dirigir. Eu precisei buscar o meu neto na escola e eu fiquei com medo de dirigir. E meus filhos também me proibiram de dirigir. E eu orei a Deus e falei para Deus, olha, Pai, estou escalado para subir no púlpito domingo. Eu quero subir. Eu quero falar a tua palavra. Porque eu fiz um compromisso contigo, quando eu ia para a cirurgia. Se tu me acrescentaste que eu queria continuar pregando a tua palavra. Queria continuar sendo usado por ti. E eu estou aqui, amados irmãos. E Deus me abençoou. Os remédios que eu tomava, eu passei com 5 médicos agora, viu, irmãos? Meus filhos correram comigo de noite, tudo, para cá, para lá, né? 5 médicos, em menos de 3 dias. E não resolvia nada, né? Mas eu estava confiando no Senhor. Não murmurei, eu nunca murmurei, irmãos. Eu passei por coisas grandes nesses 57 anos, eu nunca murmurei. Nunca, irmãos. Sempre fui paciente, sempre esperei, e sempre Deus realizou o que eu queria. Deus fez mais do que eu queria. Eu não mereço o que eu tenho. Amados irmãos, Deus quer te abençoar. Os irmãos veem aí, quantas pessoas importantes aí, que atraem o povo, que dá atenção para o povo, e o povo aplaude, se alegra com eles, amados irmãos, e ele vai para a sua casa, e ele toma uma dose uma overdose de drogas, porque ele se desespera, e ele não tem alegria. Mas nós, amados irmãos, nós temos alegria, nós temos um socorro, nós temos aonde chegar, nós temos a quem pedir, nós temos um Deus que não precisa ligar o celular, que está para como é que se diz aí? Está, como é que se fala aí, bom? Eu liguei para você esses dias aqui e estava, como é que é a palavra que a gente diz? Hein? É de caixa postal. E tem uma raiva disso aí, viu? Viu? E não ligo mais. Não ligo mais. Agora, Deus não precisa no celular. Qualquer hora, irmãos. Qualquer hora. Você levanta a cabeça e olha para Ele. E Ele te ouve, aleluia. Ele não cobra 1 centavo, irmãos. Você não precisa pagar nada para Ele. E Ele fala com você, e Ele te orienta, e Ele te ajuda, e Ele abre as portas, e Ele te abençoa em todas as áreas da tua vida. Mas você tem que ter paciência da chuva seródia para molhar a tua fé, para te abençoar. Aleluia, louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. E aqui em Tiago diz, né? Vamos ver lá, irmãos. Querem ver? Eu vou tornar a ler. Eu estou com dificuldade da vista, que eu fiquei com a vista fraca esses dias aqui. Está voltando. Olha, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência
a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, aleluia. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E nós temos, amados irmãos, que está com o nosso coração pacientes, orando, amados irmãos, esperando com fé a vinda do Senhor, nos preparando para a vinda do Senhor, porque nós não sabemos. Eu hoje estou em cima do púlpito, amanhã eu posso estar num velho sendo velado num necrotério, ou até aqui mesmo na igreja. Então nós temos que ter paciência, nós temos que esperar no Senhor, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que buscar o Senhor, ter paciência e esperar. Eu vou contar para os irmãos aí uma situação que aconteceu com a Assembleia de Deus, uma senhora da Assembleia de Deus, há muitos anos. Ela era sozinha e tinha um casal de filhos. E houve lá uma crise com eles lá, que foi perdido o emprego. E ela estava socorrendo, mas o socorro dela era pouco, porque ela era viúva, não tinha muito dinheiro, né? E aí o que acontece? Ela pensou, eu vou pegar a minha casa, vou morar com ela, com a minha filha, e vou alugar a casa. E ela alugou a casa, ia indo bem, e a família, o camarada lá viu que ela era viúva, começou a aproveitar, começou a deixar ele pagar os aluguéis. Ela foi na delegacia, e o delegado falou, eu não posso fazer nada nisso aqui, a senhora tem que pegar um advogado, tem que pagar um advogado para ele resolver esse problema. E ela falou, mas eu não tenho condições. Ela falou, mas é o único refúgio que eu posso orientar a senhora é guardar isso aí. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela começou a dobrar o joelho, orar, e ele não saía, e, amados irmãos, começou a nascer formiga em tudo quanto era lugar na casa dele, tudo. Todo lugar tinha formiga, ele deitava na cama, tinha formiga, ele levantava, ia na mesa, tinha formiga, ele sentava na cadeira, tinha formiga, ele ia para o banheiro, tinha formiga, amados irmãos, e aí o que acontece? O homem ficou desesperado e foi embora. Aí a mulher soube, avisaram ela que ele tinha ido embora, que tinha sumido, que a casa estava lá, largada, né? E falou assim para ela, olha, a sua casa está cheia de formiga. Não tem onde não tem formiga lá. Quintal, tudo cheio de formiga. Irmãos, ela foi lá para casa e ela se surpreendeu. Não tinha uma formiga, irmãos. Uma formiga. Porque Deus defendeu a causa dela e ela tornou alugar a sua casa. Isso é verdade, irmão. Isso não é coisa de ficção, não. São coisas, testemunhos verdadeiros que acontecem na vida da gente. E às vezes você vê um testemunho aí, você fala, mas por que não acontece comigo? Às vezes não acontece com você, porque você ora pouco, você não tem muita comunhão com Deus, Deus não é prioridade na sua vida, e você não recebe as bênçãos de Deus. Mas quando a prioridade de você é adorar a Deus, e Deus é em primeiro lugar, Deus tem prazer, e Deus abençoa, e Deus manda a chuva do céu, aleluia, e rega a sua terra. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Sede pacientes. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar. Eu vou parar já, irmãos. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por evento as aflições e paciências dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Os irmãos vejam a paciência dos profetas. Os profetas eram humilhados, muitos foram mortos, foram até esquartejados, mas os profetas
confiavam no Senhor e tinham paciência, esperavam no Senhor, né? E eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim do Senhor que lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, irmãos. Nós temos um Deus misericordioso. Você sabe o que significa misericórdia? Eu não sei se é isso. Aí nós temos professores aí, não é? Bastantes. Eu não sei se é isso. Mas eu vi um pregador pregar que misericórdia significa paixões de Deus pelas nossas misérias. E eu acho que é isso mesmo. É paixão de Deus pelas nossas misérias, irmãos. Você se põe aí e começa a se examinar e volta lá desde o começo, antes de você ser cristão e depois de ser cristão, e veja quanta coisa você fez errado. Quanta coisa o Oscar fez errado. E Deus tem misericórdia, e eu estou aqui em cima do púlpito, mesmo fazendo essas coisas. Deus tem paciência comigo, Deus é benigno, Deus é longânimo, e Ele tem paciência, e Ele, amados irmãos, tem paciência de esperar na sua longanimidade, para que nós retornemos a Ele, e cheguemos a Ele, para Ele nos abençoar. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Jó não tinha pecado nenhum, embora ele era acusado pelos amigos. Em vez de ajudar ele, os amigos falavam: você tem pecado, você faz isso, você explorou as suas pessoas, você fez isso, fez aquilo. Ele perdeu primeiro os bois, perdeu depois o gado, perdeu depois as ovelhas, depois perdeu os funcionários todinhos, depois perdeu os filhos, perdeu as filhas, e, amados irmãos, perdeu tudo, né? Mas Jó permaneceu na presença de Deus, e Deus retornou na vida dele, e deu o dobro de filhos bonitos, deu 3 filhas para ele, que eram as mulheres mais formosas do lugar, e multiplicou tudo o que ele tinha, tudo. Se ele tinha 500 bois, Deus deu 1000 bois para ele. Se tinha 1000 ovelhas, Deus deu 2000 ovelhas. E assim por diante. Amados irmãos, nós temos que ter paciência. Nós temos que buscar o Senhor. Romanos 12, 12. Amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Perseverai em oração. Não adianta puxar os cabelos, não adianta, tem crente que vai falar para o vizinho o que ele está passando. O vizinho não tem nada que saber que nós temos na nossa vida. Nós temos que falar com Deus. É socorrer a Deus. E até certos crentes, nós não podemos falar alguma coisa. Mas até nos crentes sim. Sabe? Até nos crentes. Quantas pessoas contaram coisas que eram segredo, que Deus já tinha perdoado, e ele revelou aquilo, e foi expulso da igreja, foi cortado da igreja, ficou aí, mas ele já tinha se arrependido. E Deus, amados irmãos, já tinha abençoado a vida daquelas pessoas, mas caiu na besteira de contar. Sabe? Fale para os seus irmãos só o que é necessário. Não conte pormenores da sua vida. Mas, irmão, nós somos crentes, então continua contando. E você vê o que vai acontecer, né? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quando, acho que foi Ezequias, que ele pegou e chamou lá o outro rei lá, que não era da situação dele, levou ele para ver tudo que ele tinha na casa dele, irmãos. Em vez dele agradecer a Deus que ele tinha, levou e mostrou tudo. Quando ele saiu de lá, Deus manda o profeta falar assim para ele: olha,
Você foi mostrar tudo para quem você não devia, né? Sabe o que o vizinho fez? Montou um tremendo de um batalhão, foi lá e sacou tudo da casa dele. Não deixe o inimigo fazer isso na tua vida. Não deixa. Os planos que você tem, ore a Deus, põe diante de Deus, seja honesto com Deus, adore a Deus, ore a Deus em todos os momentos da tua vida, na aflição, na alegria louve bastante, e na tristeza, louve também, louve, porque Deus está pronto para reverter a tua situação e resolver os problemas que você acha que não vai conseguir. Ser paciente, de joelhos, busca a presença de Deus e vive uma vida de alegria, esperando que Deus vai cumprir a sua palavra na tua vida. Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se você quiser ver os textos aí, vai examinar e veja se esses homens foram pacientes ou não foram pacientes. Veja a história que aconteceu com Abraão, quem não conhece. Uma calamidade quando nós saímos da presença de Deus. Uma calamidade quando nós tomamos decisões precipitadas sem a orientação de Deus. Irmãos, não tomem decisões precipitadas. Espera com paciência. Eu esperei 40 anos para ser consagrado presbítero. Moisés esperou 40 anos para voltar e libertar o povo do Egito. E assim por diante, e mais outras coisas aí. Mas irmão, José sofreu como escravo, e ele não murmurava contra Deus, e ele não negou a Deus. E os irmãos vejam que José se tornou o principal homem do Egito, mais do que o próprio rei. Ele conhecia tudo o que o rei tinha, e o rei só conhecia a comida que ele comia, porque Deus honrou José, e a situação dele foi grave, mas ele nunca negou o Senhor, e ele orava, e ele cria, e acreditava que um dia Deus podia pôr ele num lugar alto, e Deus o colocou no maior posto do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer pôr você num lugar alto, Deus quer abençoar você no seu trabalho. Não se preocupe com aquele que está do teu lado ali, não, porque Deus está vendo, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te honrar. Aleluia! Louvado seja o nome glorioso e maravilhoso do nosso Deus. Deus abençoe, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Deus falou com você? Glória a Deus. Domingo que vem continuamos aí, né? Eu acho que hoje vocês estranharam um pouco, que a hora que vocês chegaram já devia ter acabado o louvor, eu estava no fim, né? A gente começou o culto no horário. E domingo que vem, vamos ver se a gente repete ou não isso aí. Mas com muita paciência. Amém? Alguns recados aqui antes da gente ir embora. O jornal, nós vamos fechar o jornal uma semana antes, né, Fernando? Então, até sexta-feira agora, o pessoal aí, os colunistas do jornal, até sexta-feira agora, precisa mandar a matéria. E se você tem um testemunho, puxa, olha, queria escrever alguma coisa para o jornal, será que o irmão ia deixar, colocar lá? É só falar com o Fernando, só mandar por e-mail. No jornal tem o e-mail do Fernando, né? Só mandar, não tem problema nenhum, né? A gente olha todas as matérias, né, antes. Aliás, a gente está olhando agora todas as matérias antes, né, para que a gente não corra nenhum risco. Amém? Setembro é o mês onde a gente tira uma oferta especial para missões, em todo o avivamento bíblico.
Ah, mas todo terceiro domingo, a oferta que você dá é para missões. Então, domingo passado, a oferta que você deu foi separada para missões. Mas não é desse tipo de oferta que nós estamos falando. Uma oferta especial. Então, você tem até o dia da ceia para separar uma oferta especial para missões. Olha, eu vou separar uma oferta especial para missões. Aí essa oferta é depositada direto na conta da Diretoria Geral de Missões da nossa igreja. E você então pode abençoar a vida dos nossos missionários. Provavelmente deve chegar um envelope aí, mas se não chegar também, não vai ser motivo para a gente não ofertar, ok? Então, você pode procurar, no caso da ausência da Maria, você pode procurar o Beto, o Robertinho que está aqui à frente, e falar com ele, eu quero dar uma oferta para missões, e domingo que vem você pode procurá-lo e falar, olha, essa oferta aqui é para missões, amém? Domingo que vem é dia 6, e nós como ainda parte desta família, né, a Simone e o Alexandre, né, mais propriamente o Alexandre, estará aí então com a posse, né, tendo a posse ali na igreja do Nova Galvão. Lá o culto começa às 7, o nosso aqui termina 8 horas, hoje por acaso vai terminar às 7h30, mas termina às 8. Então, assim que acabar o culto, estamos todos sendo convidados para ir para lá, né? Acho que vai ser uma alegria para eles nós estarmos lá e festejando junto com eles esse momento aí, amém? E o último recado aqui, eu não gosto de dar recado no final do culto, nem no meio, nem no começo, mas eu estou tentando ser paciente, viu, presbítero Oscar, né? Tentando, e já me disseram hoje que eu não sou. E eu estou sendo paciente com essa pessoa também. Cadê? Ah, está aqui, Júlio. Obrigado, Júlio. Você me faz crescer cada vez mais. Amém? Aniversariantes do mês. Domingo que vem a gente tem aquele momento de oração. E se Deus tocar no coração de alguém, a gente tem um bolo, né? Então, domingo que vem, nós vamos orar pelos aniversariantes de setembro. Então, só que na nossa lista, ou na nossa caixinha, ou na anotação da Juliana, não tem ninguém. Então, você, assim que acabar o culto, senão nós vamos fazer agora aqui uma grande lista, né? Cada um vai levantar a mão e vai falar, né? Então, não, você procure a Juliana ao final do culto e diga, olha, irmã, tem fulano de tal. Tem esse aqui, ela vai anotar todo mundo, e domingo que vem a gente chama todo mundo, ok? E se você é aniversariante do mês, pastor, eu queria trazer um bolo, tal, posso? Pode, só falar com a Juliana, não tem problema, traz o bolo, a gente corta o bolo aqui e come juntos, amém? Amém! Vamos colocar de pé, queridos. E não por esse motivo, né, está acabando o culto cedo hoje, mas os irmãos não vão ver aí a gente no final do culto aí por muito tempo, porque a gente ainda tem um compromisso de família agora depois do culto. Então, os irmãos vão ver a gente sair aí um pouco mais rápido, mas eu não comecei o culto no horário por conta disso. Comecei o culto no horário porque a gente tem começado o culto 6h15 e ainda 6:45, por aí vai, o pessoal tem chegado, então para a gente começar a chegar um pouco mais cedo. Amém? Oremos que você tenha uma semana de paciência. Amém? Semana passada foi de paz e essa semana é de paciência. Então, no trânsito aí, né? Paciência no trânsito, paciência no trabalho, paciência em casa, paciência com os filhos, paciência com o marido, paciência com a esposa, paciência com os pais, né? E vamos viver aí, ou exalar este aroma da paciência. Amém? Oremos. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu.
Senhor, por esta palavra, Senhor, aqui, Senhor, trazendo homens que foram pacientes, nos dando, Senhor, então, a direção de como nós devemos agir, em meio às circunstâncias, em meio, Senhor, a adversidades, ó Pai, as atitudes que devemos tomar, Senhor, com paciência, Senhor, moderados, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que nós essa semana possamos, Senhor, exalar, Senhor, paciência, que possamos, Senhor, exalar, Senhor, amor, exalar alegria, exalar paz, Senhor, e exalar paciência, ó Deus, que possamos, Senhor, transmitir isto, Senhor, ao mundo, Senhor, um mundo tão impaciente, um mundo, Senhor, onde o mundo está de uma forma muito impaciente, mas nós, Senhor, estamos aqui para salgar, nós estamos aqui, Senhor, para iluminar este mundo, ó Pai. Então, Senhor, que sejamos estes, ó Pai, a levar paciência a este mundo, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o vosso coração e guarde a vossa mente em Cristo nosso Senhor. Todos digam amém. Deus te abençoe e vá na paz do Senhor.